Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Você já se deu conta que a imagem é algo poderoso? Nós somos pré-julgados nos primeiros segundos de convivência, quando conhecemos alguém até mesmo antes de falar. Somos avaliados quanto à nossa vestimenta, a nossa linguagem, classe social, a nossa situação financeira, a personalidade. A lista é longa. Dados que geram uma avaliação positiva ou negativa, que podem ou não refletir a nossa imagem real. Por isso, a imagem pessoal é tão importante nos dias atuais. No entanto, é preciso destacar que a imagem pessoal sozinha não tem peso. Ela deve ser aliada ao conteúdo. Por exemplo, citando alguns casos, é difícil não conhecer celebridades como Pelé, Cristiano Ronaldo, Ayrton Senna, Ronaldinho. Da mesma forma, para se ter uma imagem real de Jesus, é preciso conhecer todo o conteúdo. Isso significa entender cada aspecto sobre a vida e ministério dele. Talvez seja por isso que muitas pessoas têm uma visão equivocada de Jesus como Filho de Deus, porque não conhecem ele por completo. Eu quero convidá-los para ler o Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 35 até o 40, que diz assim: Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os quanto ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No início do ministério de Jesus, muitas pessoas seguiam e buscavam ao Mestre por causa dos milagres que ele podia realizar. No capítulo 6 do Evangelho de João estão registrados um sinal, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre, Jesus andou por cima do mar e acalmou a tempestade, o discurso de Jesus, a incompreensão e o abandono de alguns dos discípulos. Dentre vários aspectos da vida e obra do ministério relacionado à sua imagem, nesta ocasião ele fez a seguinte declaração: Eu sou o pão da vida. Nesta ocasião ele havia multiplicado pães e peixes, de modo a alimentar uma grande multidão que o seguia, necessitada. Mas após isso, ele afirmou o real sentido de sua missão. Ele é o pão da vida, aquele que é capaz de saciar não uma fome comum, humana, mas uma fome mais profunda apresentada pelo ser humano, que anseia a sua alma. O poder dos sinais. Tanto Jesus quanto os discípulos realizavam milagres em favor de enfermos e endemoniados da época. Sem dúvida, o poder dos sinais pode gerar muito interesse e fascínio. A multidão seguia Jesus interessada nos sinais miraculosos que ele podia fazer em seu favor. Essas curas e libertações eram vistas por pessoas, as quais, por sua vez, relatavam a outras, de modo que as notícias se espalhavam e a multidão cada vez crescia mais. O fascínio era tão grande em relação a Jesus que o povo, impressionado com o poder dele, chegaram a começar a olhar ele como a solução dos seus problemas políticos, econômicos e sociais, que enfrentavam e pretendiam proclamar o rei à força. O povo chegou até a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Porém, Jesus busca uma relação sincera. A multidão não entendia que Jesus era Deus e, como Deus, ele deveria receber fé e devoção da sua parte. Entretanto, o principal interesse de Jesus é que nós creiamos nele e nos relacionemos com ele. Ele diz na sua palavra: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Isso está lá no verso 27. Jesus, apesar de se interessar pelas necessidades físicas e materiais das pessoas e valorizá-las, tinha como algo mais importante e primordial, que é espiritual e eterno. Ele disse à multidão que estava presente que havia um outro e melhor pão a ser comido do que aquele que ele havia sido multiplicado.
Esse pão que lhe seria dado era ele mesmo, a sua própria carne. O que significa, então, comer o pão da vida? Significa crer em Jesus e considerá-lo como a fonte pessoal de vida. O significado completo e profundo de crer vai muito mais além do simples acreditar. Biblicamente, crer tem como sinônimo de entregar em confiança e dependência. O que Jesus quis dizer à multidão que o ouvia é que eles deveriam tê-lo como Deus, como a única fonte verdadeira de vida, entregando a sua confiança e dependência a Ele. Em um primeiro momento de aproximação, é até aceitável e normal que uma pessoa venha a Jesus por causa daquilo que ele pode fazer em favor dela. Porém, as pessoas não devem procurá-lo simplesmente para terem as suas necessidades físicas e materiais supridas. Elas devem procurá-lo porque ele é Deus, fonte da vida eterna. Amadurecimento espiritual significa deixar de procurar apenas as bênçãos e buscar um relacionamento abençoador, profundo e sincero. A sua obra principal. Alguns discípulos, quando perceberam qual era o principal interesse de Jesus, deixaram de segui-lo. O texto diz, ao ouvirem isso, muitos discípulos disseram, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Que triste. Ao serem confrontados com a verdadeira razão pela qual deveriam estar seguindo Jesus, muitos voltaram atrás. Não haviam entendido quem era ele e qual era a sua real missão. Infelizmente, isso ocorre também nos nossos dias. As pessoas buscam a Jesus apenas por causa dos benefícios da qual ele pode produzir e não querem ter um compromisso de fé. Na verdade, tanto aqueles discípulos como muitos nos dias atuais não são verdadeiros discípulos, são apenas seguidores. Os verdadeiros discípulos entendem que somente em Cristo está a vida eterna. Após o acontecimento acima escrito, Jesus também perguntou aos 12, também querem ir vocês? Está lá no verso 67. Perceba com essa pergunta que Jesus não está preocupado com a quantidade de seguidores que possuía. Não se deixava impressionar com as multidões, com as grandes multidões que o seguiam. Ele estava interessado nos verdadeiros discípulos. A essa pergunta, Pedro, que havia compreendido a verdade pelo Espírito Santo, ele disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna e nós temos visto e crido que tu és o Filho de Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que compreende Jesus é a única fonte de vida eterna, o Deus encarnado. Sem ele, está condenado à morte em todos os sentidos. Compreender estas verdades faz com que a pessoa se entregue a ele totalmente e se comprometa a segui-lo e a obedecê-lo. Concluindo, de fato, muitas pessoas têm uma visão equivocada de Jesus, pois a imagem que tem dele é uma imagem distorcida. Para uns, ele é visto como rei, para outros como político, para outros um revolucionário fracassado, e muitos ainda têm Jesus como um bebê numa manjedoura. Poucos conseguem enxergar Jesus como ele é de fato, Senhor e Salvador. Correta ou erroneamente, muitas pessoas se aproximam de Jesus esperando algo em troca. Jesus tem poder sim para ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Entretanto, esse não é o seu foco. Seu principal interesse é que criamos e desenvolvamos um relacionamento sincero com ele. Por fim, você sem dúvida já ouviu bastante a famosa frase que diz: a primeira impressão é a que fica. Geralmente, quando utilizamos, estamos querendo refletir a imagem de alguém, o que ela diz ou faz quando nós a conhecemos ou quando ela chega no lugar na primeira vez. Infelizmente, pré-julgamento se tornou um comportamento comum para muitos de nós, que muitas vezes nem percebemos que cometemos. É só para você parar e refletir e ver quantas vezes você já fez isso ou já julgou antes, mesmo antes de conhecer, já criticou sem antes de ouvi-lo. Quem sabe você nesse dia precise repensar o seu pré-julgamento em relação a Jesus.
Jesus te convida a aprofundar o seu relacionamento com Ele, a ter uma visão clara da sua imagem e a compreender que, como Filho de Deus, Ele é a única e verdadeira fonte da vida eterna. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o único capaz de suprir essa sua ânsia, esse seu desejo, essa sua necessidade espiritual. Procure conhecer Jesus melhor. Procure ver e entender quem Ele é. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida e que Deus te abençoe no dia de hoje. Fique na paz.